falar de eleições na OAB, porque a Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas publicou na última sexta-feira o edital que trata das eleições online para a diretoria do Conselho Seccional, conselheiros federais, diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados e dos conselhos de subseção da Ordem para o triênio 2025-2027. E pela primeira vez na história, será uma votação online. Os advogados vão poder votar sem sair de casa ou do escritório, acessando um link. Vamos conversar aqui com o advogado Luciano Guimarães, que é o presidente da Comissão Eleitoral da OAB Alagoas. Luciano, bom dia. Seja bem-vindo agora ao Boletim Gazeta. Vamos falar aí dessa evolução e da expectativa para essa votação agora totalmente online. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que nos assistem pelo Boletim Gazeta. É um prazer estar aqui. Como é que foi essa transição? Como é que está sendo, na verdade, essa transição e as discussões em relação aos questionamentos que são feitos sobre a transparência do processo dessa forma? Perfeito. Thaís, em pleno século XXI, que é o século da tecnologia, talvez até tenha demorado um pouco para que a OAB, o Conselho Federal e as suas seccionais adotassem um modelo de votação online. A votação online, com a segurança que ela vai imprimir, que ela vai ter, ela facilita, ela dá maior conforto para o advogado, para a advogada que vai votar, porque ele vai poder votar do seu celular, do seu computador, em qualquer lugar que ele tenha uma boa internet, seja no Brasil ou fora do país. Implica numa economia de custos imensa e ajuda o processo hoje, que naturalmente é todo digital, é todo virtual. Então, a mensagem aqui, a primeira que eu gostaria de deixar para todos que nos assistem, especialmente para as advogadas e os advogados inscritos na OAB de Alagoas, é que atualizem os seus dados, porque é requisito indispensável para vocês exercerem a votação online no seu aplicativo, no seu celular e no seu computador, no conforto de onde você estiver, é que você atualize os dados, faça um cadastro para isso no site da OAB Alagoas. Os passos estão todos lá na tela, são autoexplicativos. Se houver dúvida, manda um e-mail ou liga para a Comissão Eleitoral. A Comissão Eleitoral tem o trabalho, é bom frisar também, de coordenar toda a legalidade do processo de inscrição das chapas, que vai até o sábado, dia 19. A gente só vai saber quantas chapas estão inscritas a partir do sábado. Na semana que vem, a gente fecha a base de dados, porque para fechar a base de dados, evidentemente, é preciso ter a linha de corte, que são os advogados e advogadas que estarão adimplentes, que comprovarem estar adimplentes, eles vão poder votar até o ano de 2023. Então, essa checagem é feita quando o cadastro fechar, dia 19 agora. Na semana que vem, a gente sobe a base. Os advogados que lá estiverem comprovadamente quites com anuidade, pelo menos até 2023, formarão o corpo eletivo para essas eleições de 2024, que vai eleger o presidente, como você falou, a diretoria, os conselhos estaduais, federais, Caixa de Assistência, para o triênio 2025-2027. Luciano, para uma mudança como essa, que é uma mudança muito significativa e que vai marcar a história da própria ordem, acredito que tenham que ter sido feitas aí algumas modificações do ponto de vista estatutário, não sei como é que funciona a ordem, mas a segurança jurídica para a realização desse processo totalmente online? Excelente colocação, Marcos. É muito bom frisar isso. Esse talvez seja a razão de existir da Comissão Eleitoral. É preciso que o advogado ou advogada aqui do Estado entenda que todo esse advento de uma votação online, que de fato ele é voltado para aumentar, inclusive, a segurança jurídica de todo um processo, além da questão da economia, da facilidade de votação. Votar tem que ser um ato de conforto, não tem que ser um ato de dificuldade para nenhum advogado. E o provimento 222 do Conselho Federal da OAB disciplinou esse regramento, deu a cada ordem a possibilidade de alterar o seu regimento, já foi feito aqui pelo Conselho Estadual da OAB Alagoas. O regimento foi alterado, permitindo a votação online. A empresa contratada é a WebVoto, é uma empresa extremamente qualificada e capacitada no Brasil, com N eleições. Em várias OABs ela está fazendo pela segunda vez. E nós também contratamos a The Perfect Link, que é uma empresa especializada em auditoria de eleições. Provavelmente, se necessário, a Comissão Eleitoral da OAB Alagoas, que somos 5 membros, né? Ela vai editar uma portaria detalhando aspectos que precisem ser contemplados para o eleitor, né, que ao fim e ao cabo a missão da gente é essa, o eleitor possa votar bem. Lembrando, vamos fazer uma campanha, e aí aos candidatos, uma campanha ética, uma campanha limpa, uma campanha transparente, porque nós advogados, quando vamos votar ou quando vamos ser votados, eu creio, Thaís e Marcos, que a gente precisa dar um exemplo maior, porque se nós somos a profissão cidadã, nós temos que ser ainda mais cidadãos na nossa própria casa. Uma eleição com ética, com transparência, com urbanidade, com respeito e dentro das regras do jogo.
O voto será exclusivamente online ou haverá a possibilidade de votar se dirigindo à sede da UAB ou às seccionais? Se por um acaso, Thaís, o eleitor, o advogado, a advogada, tenha dificuldade no seu aplicativo, ficou sem internet e ele esteja em local, numa das 9 subseções, ou Maceió, em que tenha uma sede da UAB Alagoas, ele se dirige para lá, não tem problema, o nome dele está lá. Se ele tiver habilitado e adimplente para poder votar, ele votará lá. A gente vai ter computadores suficientes para que, na fila normal, só que ao invés da urna eletrônica, como acontecia até o último certame, ele vai ter um computador, ele vai se identificar e, uma vez identificado, ele vai colocar a senha dele em coisa de segundos. Ele está com a eleição feita e, também é bom lembrar, a auditoria feita em paralelo, em todas as suas etapas, vai ser acompanhada, nós vamos dar maior transparência a isso, né? E Casa de Ferreiro não tem espeto de pau. Nós vamos mostrar que realmente a eleição é transparente, como deve ser. E eu acredito que o resultado saia em tempo recorde, como você disse, privilegiando a segurança, a agilidade, a desenvoltura tecnológica e, sobretudo, o respeito à nossa categoria. Quantos advogados, de acordo com o que a comissão tem, claro que vocês estão esperando o cadastramento, mas há uma média esperada aí de quantas pessoas aptas a participarem do processo? A expectativa é alta porque o advogado ele é muito cioso, ele é muito zeloso dessa participação. É uma categoria naturalmente engajada e que bom. O cadastro de advogados em Alagoas ele está beirando os 15.500, 15.415 advogados cadastrados, inscritos. Só que nós só vamos saber quantos vão votar, como você colocou bem, Marcos, na segunda, com a base de dados fechadas, porque o critério para poder participar da eleição, evidentemente, é estar adimplente, estar quites com a anuidade da OAB Alagoas até o ano de 2023. Então, vocês que eventualmente estejam com a anuidade ainda em aberto, a de 23, ou anos passados, regularizem a situação, comprovem o pagamento, façam a atualização na base de dados, porque se passar do dia 19 agora, no caso 18, porque a OAB amanhã funciona fisicamente, mas 19, infelizmente, não vai poder participar e é uma pena, porque eleição é densidade, né? É endosso. Quanto mais participarem, melhor para todos nós. Quando é que começam as campanhas? As campanhas começam... que é a grande expectativa, né? Todo mundo vê o AUE na cidade. Eleição é campanha. Perfeito, Thaís. As campanhas começam após o encerramento do prazo de registro e inscrição de chapas. Esse prazo finda agora, nesse sábado. A partir desse encerramento, na segunda, a Comissão Eleitoral vai publicar um edital, dentro das regras do sistema do provimento 222, dando publicidade a quantas chapas e seus respectivos componentes pediram inscrição para concorrerem ao certame e aos cargos. Aí, a partir daí, você tem procedimento normal de toda eleição, que é ver se vai haver impugnações de registro, ver se os documentos, uma vez conferidos, preenchem todos os requisitos formais e a propaganda eleitoral acontece. A propaganda eleitoral de uma eleição dessa, ela obedece a regras, evidentemente, fechadas e rígidas. É diferente de você fazer uma eleição que abrange a população inteira de uma cidade ou de um estado. Você cobre a categoria. Creio eu que os mecanismos principais de propaganda, e não obstante outros ainda físicos, uma bandeirinha, um adesivo, uma placa dentro das regras previstas que serão divulgadas, mas ela é toda digitalizada, né? É um card, é um post e é, sobretudo, a divulgação de propostas de campanha nas redes sociais, entre a massa advocatícia que participe. Agora, Luciano, você que conhece bem a categoria, né, Thaís? E a gente também conhece muitos advogados. É claro que vai ter o espaço para contestação, provocação. Você, como representante da Comissão Eleitoral, tem que estar preparado para isso. Caso quem vá se opor ao processo totalmente digitalizado, tem como acompanhar, não sei se a expressão caberia agora, mas auditar o que está acontecendo? Como é que vocês vão dar transparência a isso para evitar qualquer questionamento, que é muito natural numa categoria formada por tantos advogados? Valiosíssima essa observação, Marcos. A Comissão Eleitoral está ultimando um planejamento, né? É bom lembrar que isso é uma eleição muito rápida. A comissão foi nomeada agora no último dia 7, nós tratamos disso, dessas contratações, dessa fase aí de organização das eleições. Parece fácil, mas tem complexidades. Mas a partir da semana que vem, a Comissão Eleitoral vai se reunir com os candidatos, com seus representantes, né, os presidentes das respectivas chapas ou de todas as chapas concorrentes, pedir a urbanidade, pedir essa ordem dentro da ordem, né? E a gente vai agendar procedimentos de transparência que mostrem a subida da base de dados, como funciona o processo de votação online e dando sempre espaço e presença
aos fiscais de cada chapa inscrita, cada chapa concorrente, para acompanhar o trabalho da empresa de auditoria e do próprio site de votação, tanto nesses 30 dias, quanto, sobretudo, no dia da eleição. Na OAB, tudo é transparente. Luciano, para a gente finalizar, não é especulação, tá? Mas, diante do termômetro que se tem na própria OAB, espera-se 2 ou 3 concorrentes aí, 3 chapas? Essa pergunta eu vou responder dentro do meu limite como presidente de comissão. Eu, sinceramente, Thaís, eu ainda não sei. Podem ser várias chapas e podem ser poucas chapas. Tradicionalmente, numa eleição de OAB, aí eu vou puxar a estatística. Você tem 2 ou no máximo 3 chapas. Eu, sinceramente, não saberia dizer ainda. O que eu espero, e sobretudo com a experiência de 30 anos de advocacia na área eleitoral, 8 deles exercendo a função de desembargador eleitoral no TRE, diretor de escola, presidente de comissões, é que eu não seja surpreendido por uma eleição que é a que mais me honra, mas que é uma categoria, comparado com a eleição maior, é algo mais concentrado. Então, o que a gente exorta e pede é a participação da advogada, de todos os advogados, de qualquer segmento, de qualquer extrato da advocacia, do meio jurídico, mas que participe dentro de uma ética, de uma humanidade, porque nós não apenas estamos votando e participando da eleição. Nós temos que dar exemplo. Thaís, tem um detalhe importante, né? Do que eu acompanho nesse período aí, você também, as eleições da ordem, tem grupos que já se enfrentam, né, do ponto de vista ideológico, desde a época da faculdade. Então, é natural que haja obviamente, o processo de disputa, mas que prevaleça a democracia e, como disse aqui o presidente da Comissão Eleitoral, com total transparência, tá? E quem sabe, né, a OAB está dando passos aí para que no futuro, quem sabe, Thaís, a própria eleição, essa que eu e você participa, né, para eleger os nossos representantes aí máximos, seja presidência, prefeitura, governo do estado, um dia também seja totalmente digitalizada. Né? Aí teremos online, já pensou? Avanço bastante você na praia, dá um... Não tem preocupação com justificativa de voto, né? Segurança e conforto. É verdade. Luciano, obrigada pela sua presença aqui também no Boletim Gazeta. Sinta-se à vontade para voltar quando as coisas estiverem mais definidas, quando a própria eleição já tiver com as chapas registradas, para a gente comunicar os próximos passos até o dia 19, que será o dia realmente da eleição. Eu que agradeço em nome da Comissão Eleitoral da OAB, Thaís e Marcos, ao Gazeta Web e advogada, atualize seus dados no prazo e vamos às eleições. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, tá certo.